Que a boa mão de Deus esteja estendida sobre todos vós. E que este momento seja um momento especial, no qual a graça do nosso Pai Celestial possa ser derramada em abundância sobre a sua vida, seu lar, sua casa e toda a sua família. Aqui estamos novamente para falar de coração a coração. Falar desta palavra que vem do coração de Deus para o coração do homem. E estaremos caminhando juntos, pelo caminho da fé, pelo caminho do amor, falando de Jesus, falando do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E no final estaremos fazendo uma prece poderosa por você que está aí nos acompanhando e desejando, você também pode mandar através aí do seu celular o seu pedido de oração. Tenho certeza que Deus ouve oração. Os ouvidos de Deus não estão tapados, não estão agravados para que não possa ouvir a sua oração. E nem seus braços estão encolhidos para que não possa respondê-la. Então, conservando no versículo, vão à igreja, vão ao templo para orar. É bem verdade que Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar, principalmente ao lado daqueles que confiam na sua palavra. Mas nós sabemos, nós aprendemos nas Escrituras, como é bom, como é agradável que os irmãos vivem em união, como é bom estar na casa de Deus. Eu recordo que quando Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, um grande milagre aconteceu. Um paralítico que estava na porta do templo, pedindo esmola, eles olham para esses dois homens de Deus pedindo, esperando uma moeda, e esses dois homens de Deus pararam e olharam para ele. E disseram: olha, nós não temos prata, não temos ouro, não temos uma moeda para te dar aqui agora, mas o que nós temos nós te damos. Eu lhe pergunto, o que é que esses homens de Deus tinham em sua vida? Eles tinham a graça de Deus, tinham o poder do Espírito Santo. E é isso que acontece na vida das pessoas que buscam a Deus, que vão à casa de Deus para orar, que vão ouvir a palavra, aprender a palavra. Eles se enchem com a graça, com a unção, com a virtude. E Pedro, olhando para aquele paralítico, disse: em nome de Jesus, levanta-te e anda. O milagre aconteceu na vida daquele paralítico. É um dos grandes milagres que o livro dos Atos dos Apóstolos relata. Isso aconteceu quando esses dois homens estavam indo ao templo para orar. Por isso é importante, minha senhora, meu senhor, você buscar a Deus, estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, buscando a Deus juntos, um ajudando o outro. O milagre de Deus acontece. Mas esse texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 18, versículo 10, fala de dois homens que foram ao templo. Um deles era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu era um grupo religioso que se pautavam na Torá, ou seja, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles se pautavam pelo Pentateuco e eram pessoas muito confiantes em si, chegavam ao ponto da arrogância. E chegou os dois no altar para buscar a Deus, e Jesus relata a atitude desses dois homens. Esse fariseu, esse religioso, na sua oração ele começou a se exaltar, dizendo: olha, eu não sou como as pessoas aí fora, não sou ladrão, não sou isso, não sou aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esse pecador que está aí do meu lado. Jesus mostra um homem arrogante, orgulhoso, soberbo, que se vangloriava, ou ele queria dizer que Deus era obrigado a abençoá-lo. Mas nós aprendemos com Jesus
que todo aquele que se exalta será humilhado. Por isso as Escrituras, o apóstolo Pedro fala: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus te exalte. Então Deus resiste aos soberbos, está no livro de Salmos, mas Deus dá graça aos humildes. Toda pessoa arrogante, prepotente, vaidosa, orgulhosa, ela não agrada a Deus, porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Enquanto esse fariseu, esse religioso, ficava se exaltando as suas virtudes, aquele publicano, pastor, quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobrador de impostos, não era bem visto pela sociedade, ou muito pelo contrário, as pessoas não gostavam deles. Mas esse homem, quando chega no altar, ele não tem coragem de levantar o seu rosto, ele curva a sua cabeça, ele reconhece os seus pecados e bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, esse homem estava ali na presença de Deus, no altar de Deus, derramando o seu coração diante de Deus: Senhor, eu sou um pecador, mas tenha misericórdia, tem compaixão de mim. Ele não tinha coragem de levantar o rosto. E Jesus, ele na sua palavra, ele diz que aquele homem, o fariseu, que se orgulhava e se exaltava a si mesmo, a recompensa ele recebeu dele mesmo. Mas o Senhor disse: digo-vos que esse que desceu justificado para casa, ou seja, aquele publicano voltou justificado para casa, voltou abençoado para casa, porque ele confiou na misericórdia, na graça de Deus. E é assim que Deus nos abençoa, quando nós, com o coração humilde, nós o buscamos, com o coração quebrantado, nós o buscamos, quando com lágrimas nós dizemos: Senhor, me ajude, Senhor, estenda as suas mãos, Senhor, não olhe para as minhas fragilidades, mas que as imensidões das suas misericórdias me alcance. Então o Senhor fala que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Então aquele publicano, ele encontrou o caminho da bênção, o caminho da vitória, que era estar ali, reconhecendo ser um pecador, carente da misericórdia, carente da graça de Deus. Jesus disse: esse voltou abençoado para casa, voltou justificado para casa, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Por isso, meu querido, nunca fique preocupado e nunca queira imitar os orgulhosos, os arrogantes, os prepotentes, nem se preocupe com eles, mas se preocupe em ter um coração quebrantado diante de Deus, em se aproximar de Deus, reconhecendo que é um pecador que precisa da sua graça. Quem sabe nesta hora que você me ouve, está passando tanta dificuldade no seu lar, tanta dificuldade na sua casa, é enfermidade, problema financeiro, são as dívidas, são as incertezas, enfim, são as lutas do dia a dia. Mas se você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, me ajude, da mesma forma que a boa mão de Jesus se estendeu para levantar Pedro, que estava se afundando nas águas do mar, e Jesus o colocou a salvo no barco, a mão de Deus vai ser estendida, vai segurar na sua mão e vai te levantar e vai colocar você num lugar seguro, porque aquele que se humilha será exaltado. Estou também aqui a me lembrar de uma mulher que estava correndo atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está lá doente, perturbada em casa. E essa mulher era uma mulher cananeia. No passado,
As Escrituras falam sobre os cananeus. Eles adoravam Baal, eram adoradores de Baal, faziam sacrifícios para Baal e até sacrifícios humanos, sacrifícios de sangue. Por isso, uma certa vez, o próprio Deus comparou o povo, os cananeus, com cães. E essa mulher, quando ela vem correndo atrás de Jesus, ela fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher, ela estava tentando enganar Jesus, porque só se dirigia a Jesus como filho de Davi os judeus, e ela estava tentando se passar por judia, uma mulher dos hebreus. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, ele ouve a mulher. Os discípulos falam: vamos mandá-la embora. Jesus fala: não, para um pouco, eu vim para as ovelhas perdidas. E quando essa mulher se aproxima e fala que a sua filha está endemoniada, está sofrendo, o Senhor fala assim para ela: não é justo eu pegar o pão da mesa e lançar migalhas aos cachorrinhos, ou lançar aos cachorrinhos. Jesus havia dito: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela entendeu que Jesus sabia que ela não estava falando a verdade. Ela não era uma judia, quando ela disse: Jesus, filho de Davi. Então, nesta hora, essa mulher dá uma demonstração de humildade. Ela não ficou brava porque Jesus falou: não é justo pegar o pão da mesa e lançar aos cachorrinhos. Ela se lembrou da sua origem. Ela era uma mulher cananeia. O seu povo adorava Baal, era adoradora de um ídolo que recebia sacrifício humano. E essa mulher, ela para e fala: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, no lugar de ela se revoltar, ela reconheceu: não, eu estava mentindo. Eu não sou uma judia. Mas ela fala: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava ali com o coração humilde, estava se humilhando diante do Senhor. Aí o Senhor para e olha para ela, e o Senhor se agrada da atitude daquela mulher. Olha bem o que as Escrituras falam. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, no versículo 22, é aquilo que eu disse: eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu disse que filho de Davi só os judeus utilizavam para Jesus, né? E ela tentou, mas o Senhor conhece. O bom é nós sabermos que nada é oculto aos olhos de Deus. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele também conhece as nossas fraquezas. Nada é oculto aos olhos de Deus. É por isso que quando a gente se aproxima de Deus, tem que ser com um coração sincero. Abrir nosso coração diante dEle, confessar os nossos pecados, falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da sua graça. Estenda a sua mão para mim, me perdoa. É nessa hora que a mão de Deus se estende, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, transforma a nossa vida, e ali nasce um novo homem, uma nova criatura. Nós passamos a conhecer a Deus. E continuando o texto, né? Mas lhe respondeu. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então era uma mulher dizendo: Senhor, tem misericórdia. Eu sei que o Senhor é o pão da vida. Eu creio que ela poderia até conhecer as pregações, a mensagem de Jesus, quando Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas. Ela estava dizendo: Senhor, eu sei que migalhas desse pão vivo que desceu do céu, eu sei que migalhas da sua bênção é suficiente para fazer milagre na vida da minha filha.
E olha que coisa, que palavra, hein? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Uma migalha da bênção de Deus tem poder de fazer milagres no seu lar, milagres na sua vida, milagres no seu viver. E Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher que se humilhou, ela ouve da boca de Jesus: grande é a tua fé. E o que mais que ele fala? Seja isso feito contigo, como tu desejas. E naquela mesma hora, a sua filha ficou curada. Olha o poder da fé de uma mãe. Olha o poder de salvação, de transformação, de milagre. Quando uma mãe, quando um pai confia na palavra de Deus. Talvez todos disseram: sua filha está perdida, o seu filho não tem mais jeito, o seu marido não tem jeito. Mas um coração, quando coloca fé em Jesus, na sua palavra, tem um poder extraordinário. Naquela mesma hora, a sua filha ficou curada. Era uma mulher estrangeira, era uma cananeia, era um povo que não adorava a Deus, mas essa mulher resolveu confiar em Deus. Quando um homem, quando uma mulher, seja ele quem for, seja ela quem for, quando ela resolve confiar em Deus, coisas extraordinárias acontecem no seu viver. Talvez até este momento, você nunca parou para pensar, mas você tem uma alma que é eterna, que precisa de Deus. E quando você recebe essa palavra, que você passa a crer nesse Jesus, ele não só muda a sua vida, a sua história, mas é aquilo que diz o Evangelho: as demais coisas Deus acrescentará na sua vida. Quando você passa a crer nessa palavra, alegria, gozo, paz, felicidade, vitória, vida abundante, bênção de Deus, milagres na sua vida passam a acontecer. E eu gostaria que neste momento, como aquele publicano lá no templo, disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como aquela mulher que adora Jesus e diz: Senhor, migalhas da sua bênção é suficiente para alcançar a minha filha. Que o seu coração possa, com humildade, se inclinar diante de Deus nesta hora, porque eu tenho certeza que a janela do céu se abre e as copiosas chuvas de bênçãos de Deus são derramadas sobre a sua vida. Convido você a se irmanar comigo na mesma fé e fazermos juntos a prece poderosa. Eu acredito que a mão de Deus vai agir na sua vida. Se você crê, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos entrar na presença do Pai. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, coloco na tua presença todos esses que se irmanam comigo nesta prece. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Deus em quem movemos e existimos, ó Trindade augusta e divina, que o Espírito Santo, que é um fogo consumidor, possa agora estar nesta casa, estar neste lar e abençoar esta família, para alcançar o que está no leito de enfermidade, para curar o corpo enfermo, para dar saúde ao doente, para levantar aquele que está prostrado, para libertar aquele que é oprimido. Oro, Senhor, por aqueles que precisam deixar um vício,
seja o crack, seja a maconha, seja o cigarro, seja o álcool, seja, Senhor Deus, a cocaína, seja a droga que for, que o Senhor quebre essas correntes e que eles conheçam, Jesus, a verdade que liberta. Deus, opera milagre na vida desta moça, desse rapaz, desse homem e desta mulher. Que o Espírito Santo possa limpar esse corpo e que essa pessoa seja liberta desse vício. Coloca as tuas mãos, Senhor, para abençoar o lar, para acalmar as tempestades da vida, para trazer bonança nesta casa, calmaria neste lar. Dá vitória, Senhor, no problema material, no problema sentimental, no problema espiritual, na vida conjugal. Oh, Senhor, que a tua bênção possa estar na vida material, financeira dos seus filhos. Que a bênção esteja nesse lar, esteja nesta casa, esteja nesta família. Deus, que todos aqueles que oram com o coração contrito e quebrantado sintam a sua presença. Encha essas vidas com o Espírito Santo, encha com o poder do céu. Que um óleo fresco, ó Deus, venha do seu altar agora e seja derramado sobre esta cabeça e faça o coração transbordar. Todas as trevas, toda a tristeza, toda a angústia, toda a mágoa, todo o ressentimento saia desta vida e que este coração, Senhor, receba o perfume suave da pessoa bendita de Jesus. Que esse coração seja cheio da glória, seja cheio da graça, da glória de Deus, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E que o milagre, Senhor, que o milagre esteja agora nesta casa, esteja ao lado desta vida, esteja nesta família. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre e sempre. Digam amém. Repitam comigo: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Que Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa, na sua vida. Viva Jesus em nossos corações. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Isa. Obrigado, gente.